TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. Então flagrou alguma situação, fez vídeo, fez foto, manda pra gente. Viu algum acidente, alguma situação inusitada, as capivaras andando ali na rua, andando no rio, né, onde eles costumam andar. Ficou uma situação engraçadinha, bonitinha, manda pra gente também. E é claro, sua sugestão de reportagem, sua denúncia, conta pra gente como está o seu bairro, a sua cidade, a sua rua. Tem capina? A iluminação pública como está? Muito buraco por aí? Saúde pública. E as escolas? A gente está em período de férias, mas daqui a pouquinho está voltando. Como está a merenda escolar aí na sua cidade? Conta pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, vai fazer sol, céu azul. Essas são imagens feitas hoje pela manhã. Eu esperei um pouquinho mais para fazer essas imagens e flagrei aí o nascer do sol, o sol já despontando ali por trás da cadeia de montanhas. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 27 de julho. Você vai ver que mulheres poderão comprar e usar spray de pimenta para defesa pessoal. Você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis destrava mais de 1.600 processos de isenção de IPTU para idosos. E mais, comércio e agência bancária são alvos de fiscalização em Teresópolis. Você acompanha também que vítima relata os desafios enfrentados após quase uma década do afundamento do solo na comunidade no contorno da BR-040 em Petrópolis. Na última semana a gente começou a falar sobre essa história e hoje a gente traz uma reportagem com desdobramento. E você vai ver também que no sábado teve manifestação que reuniu moradores e protetores em Petrópolis para pedir justiça pela morte do gatinho Loki. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Começamos então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. E é claro, você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, ao longo da nossa programação, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Por lá, fala o seguinte: na linha vermelha, Kassab, Brasil precisa de paz, que Paz seja governador e que Caiado seja presidente para que o Brasil não vire o Rio de Janeiro. Aí a aspas do Kassab está lá na página 7 no Correio Bastidores. Outro destaque, só que na nossa primeira página, partidos lançam principais nomes da direita ao Planalto. PL confirma Flávio e PSD Ronaldo Caiado na disputa à presidência da República. Temos ainda no texto legenda fim de semana de convenções partidárias no Rio. E é claro, a gente ainda fala ali que os Bolsonaro desafiam a justiça com vídeo de IA, está na nossa página 6, assinado por Thales Faria. Vamos agora à nossa página 23, ver o que é destaque por lá. Por lá a gente tem o Petropolitano primeiro, lá na nossa página 13, perdão. Vamos à nossa página 13 primeiro, no Petropolitano, que fala o seguinte: TSE do Rio diz não para ampliar prazo sobre passivo judicial. Decisão mantém prazo de 5 dias para esclarecimentos da Prefeitura.
Eu vou ler um trechinho dessa reportagem porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio negou o pedido da Prefeitura de Petrópolis para prorrogar o prazo de apresentação de esclarecimentos em um processo que apura supostas irregularidades na gestão fiscal, orçamentária, financeira e patrimonial relacionadas ao passivo judicial do município. Com a decisão, permanece o prazo de 5 dias úteis, fixado anteriormente pela Corte, para a manifestação do Executivo Municipal. Ali nas Petropolitanas, a Enel inicia intervenções de modernização no Hospital Alcides Carneiro. Tem aqui, ó, a Enel Distribuição Rio iniciou esta semana as obras de retrofit de condicionamento ambiental do Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis. Pois é, as intervenções que irão modernizar o sistema de climatização e iluminação da unidade de saúde incluem a instalação de uma mini usina de geração de energia solar. Localizado em Correias, o hospital é referência regional em maternidade de alto risco e UTI neonatal. E essas obras de eficiência energética programadas para o hospital vão gerar uma economia anual de cerca de R$200 mil para o município. Vamos agora agora sim, a nossa página 23, lá no Serrano, vamos ver o que é destaque por lá. Guapimirim tem prazo de 60 dias para devolver 1,4 milhão. A auditoria identificou desvio de finalidade na aplicação dos recursos. Então, o Tribunal de Contas da União identificou irregularidades na movimentação de recursos, incluindo a utilização indevida de valores de uma emenda destinados à construção da Cidade da Saúde no município de Guapimirim, localizado na região serrana do Rio. Aqui no Correio Serrano, temos o seguinte: MP do Rio pede suspensão de benefícios fiscais de empresa em Nova Friburgo. O Ministério Público do Estado do Rio ajuizou uma ação civil pública para que sejam suspensos os benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Rio à empresa de Comércio de Alimentos e Bebidas S.A., sediada no município de Nova Friburgo. Pois é. De acordo com as investigações, a empresa do setor alimentício descumpriu um termo de acordo de regime especial assinado com o governo estadual em 2015 e que previa, entre outras ações, a geração de empregos no estado em troca da redução da cobrança de impostos. E a empresa esclareceu o fato também. A empresa informou que ainda não foi citada e sequer tomou conhecimento dos elementos da ação civil pública. Toda a informação que chegou para a empresa foi por meio dos canais de mídia e redes sociais. E a empresa também esclareceu que o Estado do Rio de Janeiro concedeu regime especial de tributação voltado ao setor atacadista e centros de distribuição por meio de uma lei ou de um decreto. Atualmente, o benefício fiscal encontra-se em vigor. Vamos agora, a gente tem muita reportagem em vídeo para trazer para você. E a gente traz uma reportagem de Petrópolis, porque olha só, gente, transporte público. Pois é, quem depende do transporte público em Petrópolis tem enfrentado dificuldades para chegar ao trabalho, à escola, aos compromissos do dia a dia. Moradores vários bairros, como Alberto de Oliveira, Jardim Salvador e Roseiral, reclamam da demora, da redução na oferta de viagens e dos ônibus que quebram com bastante frequência. Vamos ver. No bairro Alberto de Oliveira, que é atendido pela linha Cidade Real, a principal reclamação é o grande intervalo entre as viagens. Já no Jardim Salvador e no Roseiral, onde operam linhas da Turp, os passageiros afirmam que a demora na chegada dos coletivos é frequente e que problemas mecânicos também têm prejudicado o serviço. Só promete que vai melhorar, aumenta a passagem. Não melhora nada, não piora. melhora. Os ônibus tudo quebrado. Muitos passageiros relatam que precisam sair cada vez mais cedo de casa para evitar atrasos. A incerteza sobre a chegada dos ônibus tem impactado a rotina de trabalhadores, estudantes e de quem depende do transporte público todos os dias.
Nas ruas, os usuários cobram mais regularidade no cumprimento dos horários e das viagens, assim como melhorias na frota para garantir um serviço mais eficiente e seguro. Vocês já estão aqui agora esperando há quanto tempo? Já está um tempão, tá? Já tem o quê? Já tem umas meia hora. E ele está marcado para que horas para chegar aqui o ônibus? Ó, Não tem depende da vontade deles. Na hora que chegar, a gente vai. Enquanto os passageiros cobram melhorias no transporte público, uma lei promulgada pela Câmara Municipal determina a presença obrigatória de cobradores ou auxiliares de viagem nas linhas 100, 300, 600 e 700, consideradas as principais do sistema. A medida tem como objetivo agilizar o embarque e o desembarque dos passageiros, oferecer atendimento prioritário e dar mais apoio à operação dos coletivos. As empresas terão 90 dias para se adequarem às novas exigências. Pois é, gente, a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura e também com o Sindicato do Transporte Rodoviário de Petrópolis, que é o Cetranspetro, para questionar essas reclamações dos moradores sobre a redução da oferta de ônibus, os intervalos entre as viagens e as falhas mecânicas relatadas nas linhas. Mas até o momento nós não tivemos resposta, mas em contrapartida nós sabemos também pelos moradores que algumas dessas falhas já foram consertadas. Por exemplo, a oferta maior de ônibus hoje já está um pouquinho mais regular. E a gente continua aqui porque a gente vai falar agora que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma nova resolução que atualiza os critérios para o licenciamento sanitário de creches e pré-escolas em todo o país. A norma flexibiliza exigências relacionadas à infraestrutura e à organização dos estabelecimentos, mantendo os padrões de segurança sanitária. Olha só. A resolução revisa exigências relacionadas à infraestrutura e à organização das creches e pré-escolas, permitindo maior flexibilidade na elaboração dos projetos e adequando a regulamentação às normas técnicas atualmente vigentes. As alterações também dialogam com a atuação do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pela assistência técnica e financeira para a implementação de creches e pré-escolas. Entre as principais mudanças está o fim da recomendação de capacidade mínima de atendimento das creches e da exigência de área construída mínima por criança. A resolução também deixa de estabelecer uma distribuição fixa de vagas por faixa etária. Com isso, os projetos poderão considerar as características e a demanda de cada localidade, inclusive com a implementação de unidades de menor porte, ampliando as possibilidades de atendimento à educação infantil para crianças de 0 a 5 anos, sempre observando as normas técnicas e educacionais aplicáveis. Outra alteração permite a instalação de creches em pavimentos superiores, mantendo a proibição para subsolos. A medida amplia as possibilidades de implantação em áreas com restrições de espaço, sem abrir mão dos requisitos de segurança previstos na regulamentação. A nova resolução também revoga a obrigatoriedade de alguns ambientes previstos na norma anterior, como consultório, enfermaria de observação, lavanderia, rouparia e sala de costura. Além disso, deixa de estabelecer exigências específicas para áreas mínimas de secretaria, depósitos e sanitários de uso público. Segundo a Anvisa, a atualização regulatória não reduz o nível de proteção sanitária aplicável às creches e pré-escolas. O objetivo é concentrar a atuação da vigilância sanitária na prevenção e no controle de riscos à saúde, retirando da norma exigências que passaram a ser disciplinadas por outros instrumentos legais e técnicos. E o Ministério da Educação divulgou um balanço da plataforma MEC Livros, serviço gratuito de empréstimo digital integrado à conta gov.br. A ferramenta reúne obras em domínio público e títulos contemporâneos para leitura online e já ultrapassa 1 milhão de usuários cadastrados. Vamos ver. Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros registra mais de 1 milhão de usuários, 618.677 empréstimos virtuais e 384 mil horas de leitura. Para utilizar o serviço, o usuário deve baixar o aplicativo no celular ou acessar a versão web da plataforma, fazer o login com a conta gov.br e escolher o título desejado. O catálogo reúne cerca de 25.100 obras publicadas e permite a leitura imediata
imediata dos livros disponíveis. O levantamento também apresenta um ranking dos 10 livros mais emprestados nos últimos 30 dias. Em primeiro lugar está Torto Arado com 3.704. Em seguida, aparecem Noites Brancas com 3.376 empréstimos e A Vegetariana, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024, com 2.385 empréstimos. Vale destacar que mais de 139 mil livros foram lidos integralmente pelos usuários, considerando a conclusão de 90% ou mais do conteúdo. Nesse indicador, o destaque é a obra A Cabeça do Santo, com 8.981 leituras completas, seguida por A Vegetariana, com 5.616 conclusões. Os acessos à plataforma ocorrem tanto pela versão web quanto pelos aplicativos para dispositivos móveis. A interface web concentra 52% do tempo de uso, com 199.116 horas de leitura. O aplicativo para Android representa 37% do tempo de uso, com 142.410 horas, enquanto o sistema iOS responde por 11%, com 44.009 horas. Na divisão por estados, São Paulo lidera o número de cadastros com 227.121 usuários. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. E o Ministério da Saúde criou um comitê permanente para negociar os preços de medicamentos que podem ser incorporados ao SUS. Pois é, a expectativa é reduzir os custos das compras, liberar recursos no orçamento e ampliar o acesso da população a novos tratamentos. O comitê foi instituído na quinta-feira e terá a missão de negociar os preços de medicamentos que serão adquiridos pelo Sistema Único de Saúde. A estratégia é comprar remédios em grande volume por valores menores, aproveitando a economia para viabilizar a incorporação de novos tratamentos à rede pública. A medida busca aumentar as chances do SUS em oferecer medicamentos de alto custo, como os destinados ao tratamento de câncer e doenças autoimunes. Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa moderniza o processo de negociação de preços, com regras mais claras e maior capacidade de obter valores mais justos para os medicamentos. O comitê será acionado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, responsável por avaliar e recomendar a incorporação de novos medicamentos, exames e tratamentos à rede pública. A comissão também dá a palavra final sobre a entrada dessas tecnologias no SUS. A atuação do grupo será especialmente importante nos casos em que o medicamento é produzido por apenas um laboratório, o que impede a realização de licitação. Como o SUS movimenta cerca de 31 bilhões e 300 milhões de reais por ano na compra de vacinas, medicamentos e insumos, o governo acredita que o grande volume de aquisições pode fortalecer o poder de negociação e garantir descontos. O comitê também poderá ser acionado quando o medicamento já incorporado ao SUS apresentar aumento expressivo de preço. Nesses casos, a secretaria responsável pela compra vai solicitar a abertura da negociação para buscar novos valores. Vale destacar que o modelo já é adotado em mais de 40 países, entre eles Canadá, Inglaterra, Austrália e França. A expectativa do Ministério da Saúde é conseguir descontos superiores a 50% nas negociações envolvendo medicamentos novos ou recém-incorporados ao SUS, ampliando o acesso da população a tratamentos e otimizando o uso dos recursos públicos. Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já com mais informações para você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E mulheres maiores de 18 anos passam a poder comprar, possuir e portar spray de pimenta para fins de defesa pessoal em todo o país. A medida está prevista em lei sancionada pela Presidência da República e publicada no Diário Oficial da União. A Lei nº 15.474 autoriza a comercialização, a aquisição e a posse dos dispositivos por mulheres adultas, desde que os produtos sejam aprovados pelos órgãos competentes. O objetivo é permitir que o equipamento seja utilizado para conter temporariamente um agressor em situações de ameaça à integridade física ou sexual. Pela legislação, será considerado aerosol de extratos vegetais, o dispositivo portátil de menor potencial ofensivo que utiliza spray de pimenta à base de extratos vegetais autorizados. As especificações técnicas, a capacidade dos recipientes, a concentração das substâncias e os padrões de segurança serão definidos posteriormente em regulamentação do Poder Executivo. Na sanção da lei, foi vetado o trecho do projeto que autorizava o uso do spray por mulheres maiores de 16 e menores de 18 anos, mesmo com autorização do responsável legal. Assim,
Para adquirir o produto, será necessário comprovar ter pelo menos 18 anos, apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência fixa e declarar não possuir condenação por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. Os estabelecimentos autorizados a comercializar o equipamento deverão manter os registros das vendas por 5 anos, respeitando as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Também terão que orientar as compradoras sobre o uso correto do dispositivo e registrar as informações em um banco de dados que será criado pelo governo federal. A norma determina ainda que o spray de pimenta será de uso individual e intransferível, não poderá conter substâncias letais ou de toxicidade permanente e só poderá ser utilizado em situações de legítima defesa. O uso deverá ocorrer para repelir agressão injusta, atual ou iminente, de forma proporcional à ameaça e deverá ser interrompido assim que o risco for neutralizado. O texto também restringe recipientes com capacidade superior a 50 ml. Esses produtos serão classificados como de uso restrito e destinados exclusivamente às Forças Armadas, aos órgãos de segurança pública, às guardas municipais e às instituições responsáveis pela proteção de autoridades e instalações governamentais. E olha só, gente, o governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de 44 centavos por litro da gasolina. A medida, que terminaria no último sábado, dia 18, foi estendida para reduzir os impactos da alta dos combustíveis, provocada pela escalada da guerra no Oriente Médio. O subsídio ao diesel de R$ 1,12 por litro também continua em vigor. A prorrogação passou a valer no domingo, dia 26, por meio de portaria assinada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. O benefício, chamado oficialmente de subvenção econômica, é pago pelo governo a produtores e importadores de combustíveis, com o objetivo de reduzir o impacto da alta dos preços internacionais sobre o consumidor. Na prática, o governo cobre parte do custo da gasolina, permitindo que os reajustes nas refinarias ou no mercado internacional cheguem de forma mais branda aos postos. O pagamento é feito diretamente a produtores e importadores por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A principal razão para a prorrogação foi a nova disparada no preço do petróleo no mercado internacional. Depois de um período de queda em junho, o barril do tipo Brent voltou a ultrapassar os $100 na semana passada, pressionado pela retomada dos conflitos no Oriente Médio. Segundo o Ministério da Fazenda, esse cenário levou a equipe econômica a reavaliar o fim do benefício. Vale destacar que o petróleo é a principal matéria-prima utilizada na produção de gasolina, diesel e querosene de aviação. Quando o preço do barril sobe no mercado internacional, o custo dos combustíveis também tende a aumentar, pressionando a inflação e elevando as despesas com o transporte de passageiros e de cargas. Foi justamente para reduzir esse impacto que o governo criou as subvenções temporárias. Poucos dias após o lançamento do subsídio da gasolina, a Petrobras elevou em 48 centavos por litro o preço da gasolina A vendida às distribuidoras. Com a ajuda do governo, o reajuste efetivo foi reduzido para cerca de 4 centavos por litro. O subsídio de R$ 1,12 por litro do diesel permanece garantido, e a medida provisória que instituiu o benefício foi prorrogada por mais 60 dias. Pela regra, ao fim de cada período de 2 meses, o ministro da Fazenda poderá manter, alterar ou encerrar a subvenção, desde que comunique os beneficiários com pelo menos 15 dias de antecedência. Outro subsídio ao diesel de 35 centavos por litro foi revogado no início de julho, quando o preço do barril estava em torno de $70. E olha só, gente, a prevalência dos principais tipos do papilomavírus humano, HPV, caiu quase a metade no país após a vacinação. O resultado é do maior estudo sobre a eficácia do imunizante já realizado na América Latina, que também identificou benefícios entre pessoas que não foram vacinadas. Confira. A pesquisa POP Brasil foi realizada pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde. Dados coletados entre 2016 e 2017 mostraram que 14,98% dos participantes já haviam sido infectados por pelo menos um dos 4 tipos de HPV cobertos pela vacina. Já nas amostras coletadas entre 2020 e 2023, essa proporção caiu para 7,95%. Na primeira fase da pesquisa, foram analisadas amostras de 6.000
9.388 participantes não vacinados de ambos os sexos. Na segunda etapa, mais de 10.000 pessoas vacinadas e não vacinadas participaram do estudo. As amostras foram coletadas em unidades de saúde e, nos 2 períodos, o foco foi jovens entre 16 e 25 anos, faixa etária com maior prevalência do vírus e que já deveria ter recebido a vacina. Entre as meninas e mulheres participantes da pesquisa, 61,8% estavam vacinadas. Entre os homens, a cobertura foi ainda menor, de 31,1%. O índice ideal, segundo o Ministério da Saúde, é de 90%. Mesmo assim, a vacina demonstrou alta eficácia. Entre as mulheres, a prevalência dos tipos de HPV cobertos pelo imunizante era de 15,6% na primeira fase da pesquisa. Na segunda etapa, a detecção do vírus entre as participantes vacinadas caiu para 3,1%. O estudo também identificou um efeito populacional da vacinação. Mesmo entre as mulheres que não foram vacinadas, a prevalência dos 4 tipos de HPV cobertos pela vacina caiu para 10,5%, indicando redução da circulação do vírus na população. Entre os homens vacinados, a prevalência desses subtipos diminuiu de 13,8% para 4,6%. Já entre os homens não vacinados, a pesquisa não identificou redução estatisticamente significativa, o que os pesquisadores atribuem à baixa cobertura vacinal desse público. Outro dado que reforça a eficácia da vacina é que entre as 2 fases do estudo, a prevalência geral do HPV, considerando todos os subtipos do vírus, subiu de 46,7% para 56,6%. Em contrapartida, a infecção pelos 4 tipos combatidos pelo imunizante caiu de forma expressiva. E os gestores das redes de ensino têm até o dia 31 de julho para declarar os dados do Censo Escolar da Educação Básica. O Ministério da Educação orienta que também sejam informadas as informações dos estudantes da educação especial, já que esses dados são utilizados no planejamento das políticas públicas e também no cálculo dos repasses de recursos às redes de ensino. O preenchimento das informações é feito por meio do Educacenso, sistema eletrônico utilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O Ministério da Educação também disponibiliza um guia com orientações para identificação e o registro dos estudantes da educação especial, auxiliando gestores, professores e equipes pedagógicas no preenchimento das informações. As estatísticas do censo são utilizadas para o planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas da educação básica. Os dados também servem de base para o cálculo dos repasses destinados à oferta do atendimento educacional especializado e para a distribuição de recursos do Fundeb. De acordo com o Decreto nº 12.686 de 2025 e a Portaria nº 421 de 2026, a identificação dos estudantes da educação especial deve considerar o laudo pedagógico e não apenas o laudo médico. Desde 2014, o Censo Escolar já utiliza o laudo médico como único documento para o registro de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, medida que busca evitar a subnotificação e garantir o acesso aos recursos destinados à educação inclusiva. Com as informações declaradas, as redes de ensino podem planejar a oferta de recursos de acessibilidade, serviços, apoios e estratégias pedagógicas para garantir a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes da educação especial. E olha só, gente, o Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2012. Por outro lado, o número de feminicídios e de mortes decorrentes de intervenção policial continuou alta, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a taxa de mortes violentas intencionais caiu de 20,6 para 19,1 casos por 100 mil habitantes entre 2024 e 2025, uma redução de 8,2%. Em números absolutos, o país passou de 44.127 mortes para 40.775 registros, o menor patamar desde o início do levantamento. As mortes violentas intencionais reúnem crimes como homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte,
além das mortes decorrentes de intervenções policiais e de policiais em serviço ou fora do horário de trabalho. Pela primeira vez, a taxa ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes no Brasil. No último ano, os homicídios dolosos caíram 10%, os latrocínios tiveram redução de 17% e as lesões corporais seguidas de morte diminuíram 15,2%. Em contrapartida, as mortes decorrentes de intervenção policial aumentaram 5,4% e os feminicídios cresceram 4%. Mesmo com a redução da média nacional, 7 unidades da federação apresentaram alta nas mortes violentas intencionais. O Rio Grande do Norte registrou maior aumento, seguido por Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, que teve alta de 2,1% em relação ao ano anterior. O anuário também revela que 44,4% das mulheres assassinadas em 2025 foram vítimas de feminicídio, o maior percentual desde que o crime passou a fazer parte do Código Penal em 2015. Foram 1.571 mulheres mortas por razões de gênero, o equivalente a 4,3 feminicídios por dia, além de 4.189 tentativas registradas ao longo do ano. As maiores taxas de feminicídios consumados e tentados foram registradas nas regiões Centro-Oeste e o Norte. Já o Sudeste apresentou a menor taxa entre as regiões do país, com 4,2 casos por 100 mil mulheres, ficando abaixo dos índices registrados no Nordeste e no Sul. E a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários: Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro,
Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E a Prefeitura de Petrópolis avançou na análise dos pedidos de isenção do IPTU para idosos e já garantiu benefício a quase 800 pessoas. Outros 161 processos já foram deferidos e aguardam apenas a formalização. A medida busca corrigir um passivo histórico com processos que estavam parados há mais de uma década. O trabalho de revisão dos processos começou em março deste ano, com a criação de uma equipe específica na Secretaria de Fazenda. Na época, o município encontrou mais de 6.000 pedidos pendentes de análise, muitos deles acumulados desde 2012, ano em que a lei que garante a isenção foi criada. Até o início da atual gestão de Petrópolis, apenas 352 idosos haviam recebido benefício. A demora na análise dos processos fez com que muitos desistissem de buscar o direito, enquanto outros continuaram pagando o imposto, mesmo tendo direito à isenção. Segundo a Prefeitura, também houve casos de idosos que deixaram de pagar o IPTU, acreditando que o pedido protocolado já garantia o benefício, mas acabaram inscritos na dívida ativa e alvo de cobranças judiciais. Para reverter esse cenário, a Secretaria de Fazenda adotou um ritmo intensificado de trabalho. Como a legislação determina que o período de isenção seja renovado anualmente, muitos idosos possuíam vários requerimentos acumulados sem análise. Segundo o secretário de Fazenda, Juarez Borges, a determinação foi resolver o passivo e garantir o direito dos contribuintes, com a equipe atuando, inclusive, em horário extraordinário. Vale lembrar que a isenção do IPTU é garantida pela Lei Municipal número 6.930, de 2012. Tem direito ao benefício pessoas com mais de 60 anos, proprietárias de um único imóvel, que residam no local e comprovem renda de até 2 salários mínimos. E uma operação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon-RJ, também do Detran-RJ e Polícia Militar, essa ação conjunta fiscalizou estabelecimentos comerciais e uma agência bancária em Teresópolis. A ação encontrou irregularidades em uma queijaria, um supermercado, uma farmácia e também um banco. Os locais notificados têm 15 dias para apresentar defesa. Na queijaria, os agentes encontraram paredes com bolor e fungos na área de estoque, ausência de cartazes obrigatórios e 4 garrafas de cachaça sem identificação de lote e data de fabricação. Também foram constatadas a falta do alvará de funcionamento e do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. No supermercado, a equipe verificou problemas estruturais em setores como padaria, açougue e câmaras refrigeradas. Entre as irregularidades estavam pisos danificados, ferrugem em equipamentos, ralos sem proteção, falta de licença sanitária e ausência do cartaz da campanha Disque 180. A fiscalização também passou por uma agência bancária e por uma farmácia. As equipes verificaram o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor e notificaram os estabelecimentos que apresentaram irregularidades. Na agência bancária, foram identificadas a ausência da escala de trabalho dos caixas e da gerência em local visível, além da falta do alvará de funcionamento e do certificado do Corpo de Bombeiros. Já na farmácia, os fiscais encontraram produtos sem indicação de preço e ausência do cartaz com informações sobre o atendimento do Procon. Todos os estabelecimentos terão prazo de 15 dias para apresentar defesa aos órgãos responsáveis.
E olha só, gente, a tragédia da comunidade do Contorno, ocorrida em novembro de 2017, ganhou novos capítulos na última semana. Isso porque o Ministério Público Federal pediu revisão de perícia para as indenizações justas para as vítimas do desastre. A gente falou sobre isso rapidamente na semana passada e a TV Correio da Manhã conversou com uma das vítimas da tragédia, que aconteceu há quase uma década, e ela relatou as dificuldades enfrentadas depois do ocorrido. Foi muito assustador para mim e para minha família ouvir o barulho da queda do túnel e ter que passar por toda a humilhação de perder a nossa casa. Quase 10 anos após o rompimento do terreno na comunidade do Contorno, o caso continua ganhando desdobramentos. Em novembro de 2017, uma cratera se abriu na localidade e engoliu uma casa de 3 andares. Outras residências ficaram destruídas e a vida das famílias que moravam no Contorno mudou completamente após o episódio. O Ministério Público Federal pediu a complementação do laudo pericial, que vai servir de base para calcular as indenizações das famílias atingidas pelo desastre. O objetivo é garantir que a avaliação dos imóveis reflita as condições existentes à época do desastre e não a atual situação das casas, após anos de abandono involuntário. Ficamos fora de casa, né? Ficamos morando de aluguel. Saímos da nossa casa própria, sem nada. Sem absolutamente nada, nem documentos a gente pôde buscar. Emily Santos voltou a morar com a família na comunidade após 2 anos. No entanto, muitas casas permanecem interditadas, famílias ainda aguardam indenizações e o processo judicial, segundo o Ministério Público, segue discutindo quanto vale atualmente o patrimônio perdido. E seus moradores ainda necessitam de morar de aluguel, com aluguel social. Para Emily, o sentimento de insegurança não passa. Porque mesmo que a cratera tenha sido tampada, não há manutenção dentro do túnel, então a qualquer momento também uma tragédia pode acontecer. Em relação ao processo que tramita na Justiça, o Ministério Público esclareceu que não pretende substituir a metodologia adotada pela perícia judicial. O MP pede que o trabalho seja complementado com informações produzidas mais próximas da data da tragédia. Segundo o Procurador da República, Charles Estevão da Mota Pessoa, a perícia judicial foi realizada apenas em setembro de 2024, quase 7 anos após o rompimento do terreno. Nesse período, muitos imóveis permaneceram fechados e sem manutenção, circunstância que pode ter reduzido artificialmente seus valores de mercado. Estamos há quase 10 anos, né? Com processo no Ministério Público e processos individuais para indenização por danos morais e também uma indenização para os moradores que não puderam voltar para as suas casas. A situação da comunidade do Contorno é uma luta contínua que carrega uma história. Eu perdi a minha memória, eu perdi as lembranças da minha casa, as lembranças da minha comunidade, as minhas fotos de infância. Todas foram destruídas com o tempo. A comunidade do Contorno fica localizada às margens da BR-040. Na época, a rodovia federal era administrada pela Concer. Segundo o Ministério Público Federal, 8 imóveis receberam, na perícia judicial, valores inferiores aos atribuídos pela Concer em 2018, antes mesmo da atualização monetária. Com a correção de valores, praticamente todas as perícias judiciais ficam abaixo das estimativas iniciais. O MP pede que sejam consideradas as metragens apontadas nas avaliações extrajudiciais da Concer, as áreas dos terrenos e o estado de conservação dos imóveis, com base em dados coletados após o desastre ambiental. Foi uma dor muito grande. A gente perder a nossa moradia é uma dor muito grande. A gente vê as crianças desesperadas saindo da escola de uma hora para outra porque tem uma cratera na sua rua, na entrada da sua rua. É desesperador. Tá aí. E em nota, a Concer informou que, por se tratar de uma matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não irá se manifestar sobre o assunto. E agora a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, porque moradores e protetores
da causa animal de Petrópolis realizaram na manhã de sábado uma passeata em homenagem ao gatinho Loki e para cobrar justiça por esse caso e outros de maus tratos, especificamente esse caso que chocou a cidade de Petrópolis. A manifestação teve início na Praça da Liberdade e seguiu até a comunidade do Gulf, o bairro Gulf, local onde um animal foi queimado vivo dentro de uma churrasqueira improvisada. Quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala com a gente agora. Bom dia, Toledo. Conta pra gente como foi essa manifestação, essa caminhada. Bom dia, Roberta. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Então, essa passeata, essa manifestação é mais um desdobramento desse caso do gatinho Loki, que morreu na última terça-feira, após ficar cerca de 28 dias internado em tratamento intensivo por conta dos ferimentos dessas queimaduras desse caso que você mesmo disse. Com cartazes e pedidos por munição aos responsáveis do crime do caso do gato Loki, participantes percorreram da Praça da Liberdade, no centro de Petrópolis, até o bairro Gulf, onde aconteceu o caso, em defesa da causa animal, e pediram mais rigor no combate aos crimes de maus tratos. O ato ocorreu poucos dias depois da confirmação da morte de Loki, que não resistiu às complicações provocadas pelas graves queimaduras. Segundo o relato da tutora, o gato teria sido atraído com comida por um grupo de pessoas e colocado dentro de uma churrasqueira improvisada, sofrendo queimaduras por todo o corpo. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu voltar para casa, onde foi encontrado pelos tutores e levado imediatamente para atendimento veterinário. O animal permaneceu internado por cerca de 28 dias, passando por tratamento intensivo, mas morreu na última terça-feira. A Polícia Civil informou que as investigações continuam na 105ª Delegacia de Polícia do Retiro, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Vale destacar também que, pela legislação brasileira, crimes de maus tratos contra cães e gatos pode gerar uma pena de até 5 anos de reclusão, além de multa. Volto com você, Roberto. Obrigada pelas suas informações e assim, eu estou bem confiante porque esse caso, Toledo, teve repercussão nacional. Eu vi atrizes que apoiam a causa dos animais postando nas redes sociais, várias, tá? Repostando. Então, é um caso que já furou a bolha de Petrópolis, já tem repercussão nacional e a gente espera. Eu estou confiante que a polícia vai achar quem fez isso e punir exemplarmente, porque esse tipo de coisa é inadmissível na nossa sociedade. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. E olha só, gente, vamos continuar aqui na fechada, porque a Justiça condenou na última quinta-feira Rosana da Silva Barbosa a 19 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo homicídio duplamente qualificado de Natan Gama Vieira e pelo furto do telefone celular da vítima após o crime. A decisão foi proferida pela primeira vara criminal de Petrópolis. Vamos entender esse caso. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o crime aconteceu na noite do dia 28 de abril de 2020, no bairro Castelo São Manuel, em Petrópolis. Segundo a denúncia, Natan Gama Vieira foi atraído para o local sob o pretexto de uma negociação relacionada ao tráfico de drogas e, ao chegar, foi atingido por 6 disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. As investigações apontaram que o homicídio foi motivado por uma disputa ligada ao comércio de entorpecentes na região. Segundo o MPRJ, a vítima estaria comercializando drogas sem autorização da facção criminosa que atuava na região. Além da condenação pelo homicídio, Rosana da Silva, conhecida como Cuquinha, também foi considerada culpada pelo furto do celular de Natan, levado após a execução. No mesmo julgamento, Marcos José Monteiro Carneiro, conhecido como Coroa, e Carlos Alex dos Santos, o Xinguinha, foram condenados pelo crime de associação criminosa. Cada um recebeu uma pena de até 3 anos de reclusão, também em regime inicialmente fechado. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã.
Vamos agora à previsão do tempo para esta segunda-feira, que marca o início de mais uma semana. E olha, eu já adianto aqui que não temos previsão de chuva para nenhuma das cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o tempo segue com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, a previsão também é de sol com muitas nuvens pela manhã. À noite, a formação de nevoeiro. E os termômetros, nesse caso, marcam mínima de 13 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o dia começa com sol e muitas nuvens pela manhã. À noite, também há previsão de nevoeiro. E as temperaturas vão variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Na região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica limpo e as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Agora, em Três Rios, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu também fica limpo e as temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Desejo a todos um excelente início de semana. E a gente também vai ficando por aqui, lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí também na sua tela. Pega um papel, uma caneta, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem nosso WhatsApp que também está na tela, DDD 24 99248 3167. Qualquer sugestão de reportagem, reclamação, denúncia, manda pra gente. Ótima segunda-feira e ótima semana para todos nós. Até amanhã às 7h30. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.